Demorou muito para a comunidade de Mine acordar, mas pelo visto finalmente acordaram. Jovens, há anos venho notando esses defeitos que a Mobvot tem e acredito que muitos de vocês também, obviamente. Pelo menos eu acho, até porque só agora a comunidade resolveu se rebelar contra isso. Foram necessários 10 anos de sofrimento com isso para uma comunidade inteira acordar, mas pelo menos acordou, né? Bom, meu intuito hoje é apresentar algumas ideias de pessoas da comunidade e mostrar algumas coisas, como por exemplo, vários defeitos e problemas que a Mobvot vem trazendo há anos e o quanto demorou para essa comunidade do Minecraft acordar, coisas que talvez já saibam e para os que não sabem, esse vídeo será essencial para vocês. Enfim, vamos começar de uma vez. Fala aí, eu sou o Esp e esse canal é mais comum de se ver teorias e não críticas sobre algumas coisas, mas hoje há uma exceção em nome da comunidade de Mine, que como um grande fã do game me senti obrigado a vir aqui falar sobre tudo isso e me meter no meio. Bom, todo esse alvoroço me fez lembrar da primeira Mobvot que teve, onde ninguém sequer imaginava que os outros personagens que não ganharam na Mobvot jamais iriam voltar. Eu mesmo na época imaginava que os outros mobs que não ganharam a votação poderiam voltar em uma outra votação depois de algum tempo e competir com outros mobs. Bom, mal sabia eu que eu estava errado. Não somente eu imaginava assim, como outras pessoas da comunidade também, ou seja, mais pessoas se decepcionaram assim como eu, essa forma que os criadores acharam melhor de lidar com a Mobvot. Do ponto de vista de muitos, e inclusive no meu ponto de vista também, meus caros, a Mobvot deveria ser algo envolvendo chefes que agregassem para a história do game, que dificultasse a progressão do game, coisas desse tipo, e não mobs comuns, os quais não agregam em absolutamente nada, sabe? Como exemplo aí, o próprio Sniffer, que só serve para enfiar o nariz no chão, achar duas sementes essas que dão meio que duas flores e mais nada, só isso. Um mob inútil, difícil de conseguir ter em seu mundo, pois achá-lo é bem complicado e obviamente não agrega em absolutamente nada na história ou progressão do game. Uma ideia ótima que poderia até revigorar o game é uma ideia que muitos da comunidade tiveram e até mesmo eu tive, que é a ideia deles criarem 3 bosses esses que seriam necessários enfrentar para progredir no jogo, ou por estarem em uma área determinada do game, o qual você precisa passar, ou ele tem um item, o qual ele dropará caso você o mate, e tem esse que você precisa que será necessário para progredir no game. Agora, quanto aos bosses que não venceram a votação, eles poderiam repensá-los e readicioná-los a uma outra votação anos depois. Eu realmente achei essa ideia genial. Quando eu imaginei, não foi dessa forma, mas quando parei para poder ler algumas ideias de pessoas da comunidade, essa foi a que melhor define uma resolução para essa pilha de erros que é essa votação de mobs do Minecraft atualmente. Mas obviamente eles deverão pensar melhor sobre, tipo, como será o item dropado de cada boss e como ele irá funcionar, até porque obviamente eles não estão tendo ideias tão boas assim atualmente, já que a prova viva disso é o nosso queridíssimo caranguejo, cujo seu item é uma garra que ele dropa depois de um tempo. Eu tô falando isso de acordo com o que foi dito na Mobvot. Essa garra iria servir unicamente para poder tanto quebrar quanto colocar blocos em uma distância maior. E pasmem, que ideia medíocre e idiota. Eu me recuso a imaginar que houve uma reunião para poder criar a Mobvot desse ano. Tudo isso para gerar esse alvoroço todo na comunidade. Voltando à linha de raciocínio, meus caros, a ideia que eu disse anteriormente não seria uma má ideia, vocês concordam? Minecraft vem sofrendo há 10 anos com a Mobvot, tanto pelos mobs que perderam na votação jamais retornarem para outra votação para poderem correr assim o risco de serem escolhidos e vencerem a votação e serem adicionados no game, quanto esses mobs serem mobs comuns e não bosses que possam atrapalhar na progressão do game, até porque esse é um dos fatores que fez com que o Minecraft hoje em dia tivesse vídeos espalhados no YouTube, como o vazio do Minecraft, o Minecraft está perdendo a graça, coisas essas que realmente é verdade. Tudo isso pelo simples fato dos criadores do game aparentemente não estarem mais ligando tanto. Parece até que é difícil para eles ouvirem a comunidade de Minecraft e acatar algumas ideias essas que poderiam dar certo, como por exemplo a que eu mencionei anteriormente. O grande problema dessa Mobvot são os mobs apresentados que perderam na votação e jamais voltaram, fora que esses mobs são extremamente inúteis. O grande problema dessa Mobvot são os mobs apresentados que perdem na votação e jamais voltam, fora que esses mesmos mobs são extremamente inúteis. Voltando lá na primeira votação de mobs que tivemos, onde envolvia 4 bosses para escolhermos, um parecia um Blaze gigante que enfrentaríamos ele no bioma do inferno, uma espécie de lula gigantesca que poderíamos enfrentá-la no overworld abaixo d'água, obviamente, e um fantasma que enfrentaríamos durante a noite e um mob chamado de o esfomeado. Bom,
Eram esses 3, e nessa época, por ser a primeira votação de todas, tínhamos esperança que eles iriam trazer cada vez mais bosses para incluir no game. Como estávamos enganados, não é mesmo? Depois disso, a cada ano que foi passando, essas votações foram ficando cada vez mais horríveis. A votação de 2022 que o diga. Naquela votação, a única coisa que me agradou, e acredito que muito de vocês também, foi aquele bicho que aparecia nas cavernas e meio que brincava de esconde-esconde com você, e caso você o achasse 3 vezes, se não me engano, ele te daria uma coisa essa que eu não me lembro no momento, jovens, e esse mob não entrou pro Mine, pois simplesmente não venceu a votação, e pra variar, nunca mais ouvimos falar nele. Mas enfim, claramente é notório o quanto decaiu a MobVot, fazendo também com que o Minecraft perdesse parte de seus players, por justamente fazerem votações inúteis e com mobs horríveis que não agregam em nada no game, fazendo com que o game continue sempre a mesma coisa sem mudar nada na progressão, fazendo assim com que ele continue monótono e enjoativo por ser sempre a mesma coisa. Resumindo, a progressão do game é a mesma desde a adição do Ender Dragon, desde então nada mudou, e espero que a Mojang passe a escutar mais os fãs, porque se continuar assim fica muito difícil e sinceramente acaba até irritando um pouco. E é isso, meus caros, eu me despeço de vocês por aqui, até a próxima, fui!